Porque na reunião ministerial de quinta-feira, que durou 9 longas horas, a revista Veja revelou que os participantes tiveram que deixar os seus celulares guardados do lado de fora da sala para evitar vazamentos. Os assessores também não puderam entrar no local. No meio da reunião, o ministro da Defesa, José Múcio, deixou a sala às pressas para usar o celular de um auxiliar em outro andar do palácio. Vamos a Brasília, José Maria Trindade. Zé, você que acompanha os bastidores do poder, é normal esse tipo de procedimento? O que pode justificar somente questões de segurança ou também tem o ingrediente da produtividade? Ô, Daniel, a presidência da República sempre adotou ali critérios especiais, inclusive de imagem, né? Os celulares são guardados na antessala quando você vai falar com o presidente da República. Mas ali, numa reunião assim, estavam ministros, ou seja, são pessoas de confiança do presidente da República. Iniciar uma reunião ministerial pedindo para deixarem os celulares fora da sala é começar uma reunião sem aquela troca, sem um pacto de confiança. Isso me parece mais aquela história do salão do Velho Oeste. Deixa as armas na porta, na entrada do bar, ou seja, isso é ridículo. Já houve outras reuniões onde aconteceu esse tipo de procedimento, mas eu acho uma quebra de confiança. E é natural. Eu sempre faço esse desafio. O Lula não sabe os nomes dos ministros que estão alojados aqui na esplanada dos ministérios. E não é só porque são muitos, não. É porque a maioria deles são inexpressivos, são pessoas desconhecidas, são pessoas não lembradas. Então, diante de pessoas desconhecidas e não lembradas, é natural que o próprio presidente da República não acredite nos seus ministros, né? Eles não têm fé pública, segundo o próprio presidente. Olha, Daniel, um presidente da República numa reunião destas aí, iniciou os trabalhos dizendo assim: olha, o meu governo está tão ruim que até eu tenho vontade de falar mal dele. Talvez seja esta a frase que Lula iniciou a reunião. Pois é, agora Cláudio Dantas também quero escutá-lo. Falta confiança entre os integrantes do governo de Lula, Dantas? Me pareceu aquela prática que você já via aqui acontecer em Brasília, que você entra no escritório. Pois é, nós estamos com um problema com o microfone do Cláudio Dantas. A gente vai fazer o seguinte: eu vou conversar com o Mota, vamos para o Mota no Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente volta com o Dantas. Mota, também quero escutá-lo. Lula não tem plena confiança em seus ministros? É por aí? Olha, tem notícias que são um desafio. Eu fico aqui pensando no que eu vou responder e estou pensando no que o Pavinato vai dizer. Agora, eu estou pensando também na dificuldade. Imaginem vocês o ministro que foi para essa reunião levando no celular os nomes dos outros ministros. E aí tem que deixar o celular na porta. O que ele vai fazer? Como é que ele vai se comunicar? E essa notícia me lembra uma história acontecida há muito tempo em uma empresa na qual eu trabalhei, cujo nome eu não vou dizer, mas eu era um dos responsáveis pela área de tecnologia dessa empresa. E um dia eu fui chamado para atender uma solicitação de um dos vice-presidentes dessa empresa. E enquanto eu aguardava na sala de espera, eu percebi um fato curioso. O vice-presidente não usava e-mail. As mensagens de e-mail que ele recebia eram todas impressas pela secretária. Aí a secretária entregava os papéis para ele, ele anotava, ele escrevia à mão as respostas nos papéis, devolvia para a secretária que digitava no e-mail. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está testemunhando agora. Pois é, eu fico imaginando, se além dos nomes, né, Mota, todo o programa ou projeto do ministério ou a apresentação do ministro estivesse no celular, né? Como guardar tudo na cabeça. Agora vamos mais uma vez a Brasília. O Dantas ia fazer a sua defesa, né, Dantas? Olha só, bom, ele está repetindo, o Lula está repetindo uma prática que ele usou no seu próprio casamento.
para não vazar imagens do pessoal lá tomando uma. É grave. A gente está fazendo piada com isso, mas é grave, porque se trata de uma reunião oficial, uma reunião da Presidência da República com seus ministros de Estado. Como que essa reunião não pode ser gravada, não pode ser monitorada, acompanhada? Os ministros não podem levar celular, o câmera também não pode gravar, da Agência Brasil ou de qualquer emissora estatal que esteja lá. Então, não há registro dessa reunião. É uma reunião que não existe. Isso é muito grave do ponto de vista da administração pública, do ponto de vista da fiscalização do exercício do poder e do ponto de vista histórico. Porque essa reunião e todas as outras demais, elas não vão existir para os historiadores que precisarem pesquisar como são tomadas as decisões em determinado contexto político, como cada ministro se coloca, como expõe os seus projetos, o que é debatido, como o presidente conduz o seu governo. Vocês vão lembrar no Huawei que foi feito com aquela reunião que foi vazada, que aí sim tinha um registro feito por um câmera, um registro da reunião do Bolsonaro, em que ele discute ali com o Sérgio Moro, e é a reunião fatídica da saída dele, do desembarque dele do governo do Bolsonaro. É impossível, esse tipo de comportamento na administração pública, ele não deveria ser tolerado. Se não há uma regulamentação clara, que algum congressista, algum senador, algum deputado proponha um projeto que regule esse tipo de coisa, porque também é obrigação do Congresso fiscalizar a atividade do Executivo. Como é que vai fiscalizar se não sabe nem como que as decisões são tomadas, que decisões estão sendo tomadas, o que é conversado? Não é uma brincadeira, não pode ser piada, isso é coisa séria e alguém precisa fazer alguma coisa. Tiago Pavinato, também queremos escutar. Não, mas é coisa simples. Eu fico me perguntando, quando as seclas do Lula, as araras e jandaias vermelhas que o seguem, quando foram fazer a crítica ao Tarcísio na sua campanha para o governo de São Paulo, quando ele queria discutir a imposição das câmeras nos coletes dos policiais de São Paulo, e todo petista adora a câmera no colete do policial de São Paulo. Todo petista adora a ideia de câmera na fuça do policial malvado. Agora, um policial, se ele mata bandido. Se não mata bandido, isso é uma exceção. Mas o policial mata bandido. E o policial atira porque ele não encontra gente com flores, ele encontra gente com revólver. O policial, ele tem que usar a câmera. E o policial, ele tem fé pública, senhores. Ou seja, você passa por cima da fé pública da autoridade policial, que é a categoria de um servidor público que menos ganha no Brasil. Que menos ganha. O servidor público que menos ganha e o que mais põe a sua vida em risco para proteger você, para proteger tua mãe, para proteger tua avó, teus filhos, para proteger sua família e você. Então esses heróis vocacionados que ganham nada, não têm direito a nada, não têm auxílio de absolutamente nada e mesmo assim colocam a vida em risco para proteger você e a tua família. Eles, o petismo diz, eles precisam usar câmeras. Enquanto que, nessas reuniões palacianas, onde se tira o direito da população em sonhar com uma privada e uma descarga, onde se tira o direito da população de sonhar com água tratada, onde se fazem negociatas, se distribuem cargos para milicianos, se distribuem cargos importantes para quem não está nem aí com a sua saúde, com a sua educação, com a sua segurança, com as vias públicas, com o turismo do Brasil, com a ciência, com a tecnologia, com nada. Nessas reuniões que definem o futuro do Brasil, nessas reuniões,
com ministros que recebem as verbas dos ministérios que cuidam da sua sobrevivência, da sua educação, da sua saúde, de tudo. Nessas reuniões, onde populações inteiras podem viver ou morrer, ser dignas ou indignas, nessas reuniões não precisa de câmera. Logo, nós precisamos de câmera porque nós temos preconceito contra o policial, que é o servidor público que ganha mal para proteger a sua vida, enquanto que nós aceitamos bem a exigência de não ter nada que seja capaz de gravar, de registrar uma reunião onde decisões podem ocasionar o genocídio de populações. E aí eu falo em genocídio porque a saúde mal gerida provoca um genocídio. Porque a educação mal gerida provoca um genocídio, porque crianças mal educadas, num estado que ameaça ser um narco-estado, essas crianças mal educadas só vão encontrar, em boa parte, um futuro, um desejo, uma vontade de crescer no tráfico, porque os traficantes dominam as áreas renegadas pela justiça e pela segurança pública e se encantam com o fácil acesso das correntes de ouro e dos tênis de marca. Portanto, se um policial precisa usar uma câmera, é abjeto aceitar que na reunião de ministros que podem provocar, esse sim, um genocídio a longo prazo, é abjeto aceitar que eles não possam gravar absolutamente nada. Isso é coisa de máfia de bandido. As regras de Lula para reuniões ministeriais, celulares vetados. Para fechar o assunto, em um minutinho, Cláudio Dantas. Rapidinho, sabe onde eles não gostam de câmera, Pavi? Não só nas reuniões ministeriais, mas também no próprio Palácio do Planalto. O Lula, em 2009, mandou retirar todas as câmeras do Palácio do Planalto. A Dilma manteve assim. Só a imprensa, quando descobriu, denunciou, é que voltaram as câmeras do Palácio do Planalto. Mas eles tinham, o PT, o Lula sempre teve essa prática. Aliás, lá no Palácio do Planalto, havia uma ordem ali nos guichês de entrada para que determinadas pessoas não fossem registradas. A sua entrada simplesmente não fosse registrada no Palácio do Planalto. Um deles era o Bunlai, era um operador do Lula, né, como mostrou muito bem a Lava Jato. Então é assim, transparência só para os outros. E aí eles querem invadir celular, quer fazer tudo. Mas no seu caso, nem na política oficial há o mínimo de transparência, de publicização das atividades do governo. Então é assim que eles trabalham. Câmera para os outros. Para a gente aqui não. Silêncio total, portas fechadas, sem celular. É a omertá, aliás, né? Seguimos com outras informações.